Ok. Vou compartilhar a minha tela. Semana passada, então, nós vimos a pergunta número 23, né? Como é que o Senhor Cristo, ele exerce a sua função como Redentor? Então, Cristo, como nosso Redentor, exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação, como no seu estado de exaltação. Nós vimos isso, né? Então, apenas para nós nos lembrarmos, né, o símbolo do Cordeiro, o Senhor Jesus, ele, ele exerce esses ofícios, quer dizer, essas funções, como profeta, como rei e como sacerdote. Antes de nós falarmos de Cristo como profeta, e é por isso que nós vamos detalhar um bocadinho mais hoje, nós vamos trabalhar um pouco a questão do que é profeta e do que é profecia no Antigo e no Novo Testamento. Por quê? Porque só assim, se nós entendermos o que é um profeta no Antigo Testamento, para que ele existia, o que ele fazia, quais eram as suas ações, só assim é que nós vamos compreender um bocadinho melhor o ofício de Jesus como profeta, ok? Então, falando um pouco sobre a questão do profeta e da profecia, ou do que seja isso, quais são as definições, como é que nós entendemos todo esse movimento profético que aconteceu nas Escrituras, né? Então, eu coloquei aí, vocês estão a ver, né? Cristo, nosso profeta. O objetivo é compreendermos a função profética de Cristo, né? Então, vamos fazer esses esclarecimentos. Primeiramente, nós queremos nos lembrar que as Escrituras, elas têm uma relação muito íntima com essa questão da profecia em si. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, profetas e profecia no Antigo Testamento. E, para isso, nós vamos compreender, então, em primeiro lugar, o que fazia o profeta, ou melhor, né? Vamos começar a pensar que, quando falamos de profecia e profeta, nós temos que pensar nas profecias orais e nas profecias escritas. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, profetas que viveram no Antigo Testamento e que simplesmente eram profetas oralizados, ou profetas que apenas pregaram ou profetizaram verbalmente. Você não vai encontrar, por exemplo, nada escrito por exemplo, o livro do profeta Naamã. Você não vai encontrar o livro do profeta Naamã na Bíblia, certo? Mas ele exerceu uma função profética durante muitos anos durante a monarquia, principalmente com Davi. Então, você vai encontrar profetas que apenas profetizavam verbalmente, oralmente, e profetas que escreveram. Por exemplo, Samuel foi um profeta que registrou não apenas suas profecias, mas registrou também a história. Nós vamos perceber isso quando nós lemos primeiro e segundo Samuel,
né? E vamos também perceber que nós temos Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, todos eles profetas que registravam as suas profecias, né? Então, nós temos duas características aí, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, Elias e Eliseu. Nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum registro do livro de Elias ou do livro de Eliseu, né? Mas nós vamos encontrar as ações proféticas desses dois homens, né? Então, o profeta e a profecia, ela vai permear toda a Escritura. Então, nós vamos pegar, por exemplo, desde o primeiro livro até o último, você vai ver que todos esses livros são, naturalmente, eles têm uma carga profética. Por quê? Porque, essencialmente, o que é uma profecia? Profecia nada mais é do que uma mensagem. Então, quando alguém, um homem ou uma mulher, porque você vai encontrar também profetisas, né? Então, um homem ou uma mulher, eles falavam, eles ou registravam ou escreviam. Isso, na verdade, era essencialmente uma comunicação de Deus. Não apenas uma mensagem, mas uma comunicação. Então, e na Bíblia, nós vamos encontrar vários tipos de comunicações de Deus, né? Por exemplo, nós vamos ter, basicamente, uma comunicação geral, que nós chamamos de revelação geral. Por quê? Porque toda mensagem é uma comunicação revelada, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, uma comunicação geral. Qual é essa comunicação geral? Essa comunicação geral, em primeiro lugar, é a própria criação, né? Você vai ter aí a criação como a primeira comunicação divina. Nós vamos, por exemplo, ler o Salmo 19. O Salmo 19, ele é uma comunicação divina, certo? Em que sentido ele é uma comunicação divina? Ele é uma comunicação porque traz uma mensagem, ele traz uma revelação de Deus, correto? Então, o Salmo 19, se você já sabe decor, mas o Salmo 19, versículo 1, o que nos diz? Luiz, pode ajudar a gente? Esse é Salmo 19. Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, essa é uma das primeiras comunicações, que, na verdade, dentro da teologia, a gente vai chamar de revelação, né? Mas toda revelação, ela é uma comunicação, é uma mensagem, é uma profecia no seu sentido amplo, tá certo? Em segundo lugar, você vai ter uma comunicação, quer dizer, uma mensagem registrada, que é, por exemplo, a própria Escritura. A Escritura em si, né? Gênesis, Apocalipse, ela é uma revelação de Deus, uma comunicação, uma profecia no seu sentido amplo. Por exemplo, a Keren vai ler para nós 2 Timóteo 3,16. Então, essa é uma profecia no seu sentido amplo, uma comunicação de Deus. Você conseguiu achar, Keren? 2 Timóteo 3,16?
Lê Sim. para nós, por favor. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Ok. Então, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Veja que a origem aí da Escritura é Deus. Deus como o originador dessa inspiração, que, na verdade, ela é uma palavra interessante aí, porque a palavra inspirada, ela na verdade, no seu sentido literal, né, aí do texto original, significa soprada por Deus, soprada. Então, a escritura, ela é soprada por Deus. Então, é uma profecia, quer dizer, é uma comunicação de Deus. E, por último, nós vamos encontrar uma comunicação especial de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele nós chamamos de uma revelação especial, quer dizer, Deus fala-nos através de Cristo. Cristo é a palavra viva, certo? Nós vamos entrar depois em pormenores sobre isso. Vamos voltar aqui agora sobre a questão do movimento profético ou profetismo. O que nós percebemos? Nós temos, dentro do Antigo Testamento, vou parar aqui de compartilhar, só para não cansar vocês. Dentro do Antigo Testamento, nós vamos encontrar o que nós percebemos como movimento profético, né? O movimento profético, ele aconteceu especificamente quando a monarquia, ela começou a existir, não é? A monarquia, quando eu digo, estou dizendo a questão quando Israel, como povo de Deus, se tornou monarquia, quando aconteceu de começarem os reis a reinarem em Israel, não é? A Ana Maria, será que ela lembra quem foi o primeiro rei de Israel? Será que ela está aí? Saul, pastor, boa noite. Boa noite. Saul. Saul, muito bem. Então, nós temos aí, por exemplo, nós vamos encontrar quando Saul foi ungido rei de Israel, o movimento profético oficializou-se, quer dizer, ele começou a existir. Então, ao lado da monarquia, dos reis, não é? Saul, Davi, Salomão, depois o Roboão, depois Reino do Norte e do Sul, Jeroboão e todos os outros reis, não é? Durante muitos anos, não é? Séculos. Então, existiu esse movimento paralelo à monarquia. O que fazia o profeta? O profeta era chamado por Deus para controlar, ou procurar controlar a monarquia. Por quê? Porque o rei, ele era extremamente seduzido pela realidade, o contexto dos outros povos, das outras nações, que também possuíam reis. Então, o movimento profético, ele existia em paralelo para que pudesse ficar dizendo ao rei que ele tinha que ser fiel a Deus.
E assim o povo seria fiel também, não é? É claro que nem sempre os reis atendiam o profeta, mas o profeta, ele existia para como uma boca de Deus, uma voz de Deus, não é? É tanto que você vai ver, por exemplo, que vários profetas, eles não só oralizavam, quer dizer, eles não só profetizavam, como também eles encarnavam. Essa é uma palavra muito importante para nós, nessa questão do movimento profético. O profeta, ele encarnava a mensagem. O que eu quero dizer quando digo isso? Eu quero dizer que, por exemplo, quando Deus chegava para Oséias, chamou Oséias e disse: Oséias, você vai casar com uma prostituta. E o que você vai fazer? Você vai viver com ela. E você vai ser a figura de Deus, e Israel vai ser a figura da prostituta. E toda vez que você passar na rua com essa sua mulher, todos vão lembrar que Israel sempre foi desobediente a Deus, como a prostituta adulterava e traía o seu marido, você, Israel também adulterava e traía a Deus, a mim, dizendo o Senhor. Então, quer dizer, o profeta, ele viveu encarnando a mensagem. Ele não somente chegava para as pessoas, ele não somente chegava para o rei de Israel e abria a boca e dizia o que deveria ser dito, mas ele encarnava, de fato, a mensagem de Deus, não é? Então, isso é muito importante para nós, porque nós vamos perceber uma coisa, que ser profeta no Antigo Testamento não é apenas uma questão de abrir a boca e falar, mas agora eu vou compartilhar um pouco mais a tela que eu tenho aqui, certo? E nós vamos ver uma coisa, nós vamos ver que, deixa eu compartilhar aqui, e nós vamos ver uma coisa, nós vamos ver que quando nós vamos definir o que é profecia, nós vamos perceber que o que é a profecia? Nós falamos sobre a comunicação, uma comunicação, né? Mas uma profecia da parte de Deus tem a ver com uma mensagem específica de Deus. Perceba aqui, por exemplo, no ecrã, quando eu digo aqui, mensagem específica de Deus. Qual era essa mensagem específica de Deus? Quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, ou então, quando ele dizia, oráculo do Senhor. Essa palavra oráculo, ela é muito importante para nós entendermos essa questão da autoridade da profecia. Existiam muitos profetas em Israel, muitos profetas, assim como os outros profetas das outras nações pagãs. As outras nações pagãs também tinham seus profetas, tinham seus sacerdotes, mas quando um profeta era autorizado por Deus para falar em nome dele, quer dizer, o profeta é a boca de Deus. Isso se compunha de uma sacralidade, de um peso de autoridade, como se o próprio Deus estivesse falando naquele momento. Então, quando o profeta dizia oráculo do Senhor, então aquele profeta, todos paravam para ouvir, porque sabiam que não era
o profeta que dizia, mas era o próprio Deus ali presente. Por isso que nós não podemos desvincular a vida do profeta da mensagem, E lá na frente nós vamos ver que Jesus Cristo ele vai unir essas duas coisas. Ele vai unir a mensagem com a vida. Quando ele está presente, ele é a própria mensagem viva de Deus. Você quer ouvir a Deus, é só estar perto de Jesus Cristo. Não é? Então, mais um bocadinho. O que é um oráculo? Notem aí que eu tenho um oráculo, ele era usado, veja aí, em todos os casos para indicar o lugar mais sagrado do templo. Nós temos aí essas referências aqui, vale a pena depois, se você quiser anotar e ler. Né? Por exemplo, qual era o lugar mais sagrado do templo de Jerusalém? O que vocês acham? Qual era o lugar mais sagrado? Quem pode ajudar ele? Qual era o lugar mais sagrado do templo? Lugar Santíssimo. O lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Então, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele estava na própria presença de Deus. E então, o que acontecia? Vamos ver um detalhezinho bem interessante. Vamos ver isso descrito em Êxodo. Vamos ver Êxodo 25, versículo 22. Eu vou pedir ao nosso irmão Edmundo para fazer essa leitura de Êxodo 25, 22. Veja o que acontece quando Deus está a mandar construir o propiciatório, que era a tampa que ficava sobre a arca, juntamente com os dois querubins. Então, nessa construção, e a arca deveria ser colocada dentro do Santo dos Santos. O que acontecia ali? Então, vamos ouvir aí o nosso irmão Edmundo. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Veja que coisa impressionante. Ali estava o oráculo de Deus. O oráculo era a função mais sagrada. Quando o sacerdote encontrava-se ali no Santo dos Santos, Deus descia. Deus descia e no meio dos querubins comunicava ao sacerdote. Percebe? Então, oráculo na verdade, a mensagem e o lugar mais sagrado do templo. Não era qualquer um que podia chegar em qualquer momento, em qualquer lugar, e dizer oráculo do Senhor. Por quê? Porque se esse que havia dito oráculo do Senhor trazia a mensagem de Deus como o próprio Deus, se ele falasse e não se cumprisse, o que aconteceria? Aconteceria que aquele homem deveria ser morto. Vamos ver agora, quando olhamos para Deuteronômio 18, e nós vamos ver aqui essa realidade. Veja lá, capítulo 18, versículo... a partir do versículo 19 e 20. Vamos ver aí.
Ô, Sânia, tudo bem, Sânia? Tudo bem, pastor. Pode ler para nós, por favor? Deuteronômio 18, 19 e 20. Vamos E ver será aqui. que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Muito bem. Então, percebamos uma coisa. Não era brincadeira. Não era qualquer um que chegava e dizia, olha, vou aqui pregar a profecia para vocês. Eu trouxe aqui uma profecia. Eu trouxe aqui uma mensagem de Deus para vocês. Por quê? Porque isso era oráculo. Era Deus falando, Deus presente. Agora nós percebemos uma coisa, meus irmãos, que esse fato, o fato desta autoridade, não dava a qualquer um, a qualquer pessoa, olha, eu vou hoje mandar uma mensagem aqui, falar aqui umas besteirinhas, como diz lá o brasileiro, né? Vamos falar umas besteirinhas aqui para o povo, né? Pelo contrário, se ocorresse de alguém disser assim, vou pregar a profecia de Deus, e então isso deveria ser tomado como o próprio Deus. Por isso que, naquele processo que nós chamamos de movimento profético, ao lado da monarquia, muitos profetas eram comprados pelos reis. Os reis contratavam determinados profetas, que não eram profetas de Deus, para chegar diante deles e dizer, está tudo em paz, né? Está tudo bem, não, o cativeiro não vai acontecer, a escravização do povo de Israel pela Babilônia não vai acontecer de jeito nenhum. E aí, então, tinha um outro, chamado Jeremias, por exemplo, que ele chegava diante do rei e dizia, olha, Israel está mal, se preparem que o cativeiro vai chegar, se preparem que, se vocês não se arrependerem, parem com a idolatria, parem de serem politeístas, adoradores de deuses, se vocês continuarem assim, o cativeiro vai arrasar com vocês, a Babilônia vai arrasar com vocês. E o que acontecia? O profeta era morto pelo rei ou pelo povo, e o profeta que falava coisas boas, agradáveis, ele era colocado, ele era emancipado pelo próprio rei, né? Então, nós vamos ter isso durante todo o tempo nos livros do Antigo Testamento, né? Então, nós vimos aqui, basicamente, o quê? Nós vimos aqui que quando o Senhor Jesus ele se encarna, na verdade, ele não começa a sua função profética quando ele é encarnado, mas a sua função profética ela está antes, porque quando o Senhor Jesus ele aparece, ele já aparece em sua plenitude humana. Mas, anteriormente, ele exerce também uma função profética como aquele que fala de Deus como um anjo de Deus. A palavra anjo, por exemplo, é outra coisa bem interessante, porque a palavra anjo, ela significa mensageiro. Então, todo o anjo de Deus, ele é também tratado, ele é revestido de uma autoridade como mensageiro de Deus. Ora, o que nós vamos mais à frente, e nós vamos
nós vamos ver o quê? Nós vamos ver, deixa eu ver aqui. Então, no Novo Testamento, o que vai acontecer aí? Né? Quando você abrir, vamos abrir então logo, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai nos dizer uma coisa muito importante, que existem métodos e formas que vão ser tratadas por Deus como rudimentos, como coisas que ficaram para trás. Porque no processo profético, comunicativo de Deus, isso vai sendo alterado durante a história. Então, eu vou pedir, por exemplo, a Rosane. Rosane está por aí? Será que ela está? O que é a Rosane? A Rosane está aí. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Será que a Rosane pode ler para nós? Hebreus está lá no finalzinho do Novo Testamento, perto de Tiago, ou então depois das cartas de Paulo. Pois, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Muito bem. Olha que declaração fenomenal. Antigamente, Deus falou aos nossos antepassados. Essa palavra pais aí tem a ver com os antepassados. Os antepassados, eles ouviram Deus falar através de quem? Dos profetas. Mas agora, falou-nos através do seu Filho. Então, o que acontece? Acontece que agora, a partir de agora, quer dizer, quando o Senhor Jesus vem até nós, ele se encarna, ele exerce a sua função como redentor, ele junta, ele aglutina todas as profecias do Antigo Testamento e ele é plenamente reconhecido como o profeta. Agora, esse profeta, ele não é apenas um profeta que veio para falar, mas um profeta que veio para encarnar a mensagem. Por isso que João capítulo 1, versículo 1, nos diz assim: no princípio era a palavra. Quer dizer, essa palavra, quando você vê ou quando você ouve, ela é a boca de Deus. Cristo é a boca de Deus. Cristo é o próprio Deus. Percebe isso? Então, as profecias do Novo Testamento, elas tomam uma outra perspectiva, porque agora nós temos Cristo como aquele que uniu, ou completou, ou cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Não é? Agora, também no Novo Testamento nós vamos encontrar a profecia escrita, até porque quando você vai pensar sobre Jesus Cristo como profeta, vou pedir que a Ana Maria, Ana, você lê para nós, faz favor, Deuteronômio 18, e nós vamos ler aí Deuteronômio 18, versículo de número 18. Veja aí o que nós temos aí. É a profecia específica que é a profecia messiânica para a vinda de Cristo. Então, veja aí, Deuteronômio 18, 18. Ana Maria? Pode ler para nós? Sí.
pastor. Suscitar Amém, amém. Suscitar-lhes-ei profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que ele ordenar. Muito bem. Quer dizer, essa é a profecia com respeito, a profecia que foi dada por Moisés com respeito à vinda do profeta, né, do sumo profeta, com respeito a Jesus Cristo. Agora, juntamente com essa profecia no Novo Testamento, haverá, por exemplo, a profecia, a comunicação, a mensagem, em termos daquilo que foi escrito. Nosso Senhor Jesus Cristo não deixou nada escrito. Confirma-se isso? Alguém encontrou aí um livro deixado por Jesus Cristo? Quem sabe quando foi a única vez que nós vemos Jesus escrever? Apocalipse, não? Quando ele, pelo menos, não sei como se escrever, mas que ele desenhou peixe. Foi? Jesus desenhou peixe? Sim, o símbolo quando a mulher ia ser apedrejada, ele fez um desenho. Mas quem disse que era um peixe? Bom, os escritos e alguns livros dizem que sim, que era o símbolo do cristianismo. Então, pare de ler esses livros. Eita, então são apócrifos. Foi um tal de professor Bueno que me disse isso. Oxi, olha só. Tá vendo? Isso é uma profetisa de primeira. Mas, não, veja só, o que nós queremos lembrar foi a única vez que a gente encontra Jesus escrevendo alguma coisa, e é justamente isso que está escrito aqui, ele escrevia alguma coisa ou desenhava alguma coisa, porque é um outro aspecto também que vale a pena depois. É claro que agora não dá para a gente trabalhar isso, mas nós chamamos de iconografia, né? Mas João, capítulo 8, por exemplo, nos diz a respeito da mulher que foi pega em adultério, né? E aqui o Senhor Jesus, quando eles encontraram essa mulher, levaram para Jesus, e diz aqui no versículo 6, mas não diz que era nenhum peixe ou nenhuma casa ou outra coisa. Diz aqui, mas Jesus, versículo 6, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então, simplesmente foi isso. Quem escreveu, na verdade, foram os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, eles são os recipientes da profecia viva. Quem é a profecia viva? Jesus Cristo. É por isso que nós vamos ler agora novamente, mais uma vez, 1 João, capítulo 1. 1 João, a primeira carta de João, está lá no final do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1. Luiz, você pode ler para nós, 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 3, faz favor? 1 João 1, de 1 a 3. Isso, faz favor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós temos visto e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Muito bem. Perceberam aqui uma coisa impressionante, que essa palavra da vida, importante essa palavra, hein? O que era desde o princípio,
que nós vimos, com o que temos contemplado, nossas mãos tocaram com respeito à palavra da vida. O que você percebe aqui? Você percebe que a palavra que vai ser anunciada por Deus em Cristo não se ouve apenas, se toca, se contempla. Então, a mensagem de Cristo como profeta, ele vem comunicar uma mensagem que é ele mesmo, é o próprio Deus. Então, o que acontece? Os apóstolos, eles são recipientes dessa revelação. Por quê? Porque eles ouvem a Jesus, porque eles contemplam, porque eles tocam na palavra viva. E o que essa palavra viva traz? Perceba aí o versículo 2. Diz aqui, ela se manifesta trazendo vida eterna. Então, mais do que simplesmente um anúncio, não apenas uma mensagem vocalizada, é uma mensagem encarnada. Isso aqui é impressionante. Ora, esses apóstolos o que fazem? Registram, para ser bem mais português, né? Eles registram, eles vão registrar, por exemplo, os evangelhos, vão registrar a história, vão registrar as cartas. Então, isto tem um peso profético, certo? E, por último, agora, isso é passado para os seus discípulos, não é? Que vão utilizar a profecia do Novo Testamento para 3 coisas. 1 Coríntios 14, 3. Vamos ver aí. 1 Coríntios 14, 3. Pode ler para nós 1 Coríntios 14, 3? Sim. Por favor. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, agora a profecia, a boca de Deus, não é? A autoridade de Deus, ela vem para 3 coisas. Edificar, o que mais? Edificar. Exortar e consolar. Exortar e consolar, não é? 3 coisas, a função da profecia. Mas essa profecia é a boca de Deus. Não é qualquer coisa, não é? Por isso que é impressionante, boa noite, Urelma, é impressionante uma coisa. Nós temos muitos que falam em nome de Deus hoje, não é? E qualquer um fala em nome de Deus. Mas, no princípio, a coisa não era bem assim. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Eu vou pedir a Sânia para ler para nós Tiago, livro da carta, a carta de Tiago, do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver aí o que nos diz Tiago? Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Muito bem. Então, a primeira coisa para alguém que quer ser mestre é saber que ele vai ser julgado por Deus 2 vezes. E é impressionante, porque todos querem falar em nome de Deus. No Antigo Testamento, a coisa não era assim. Porque quando Deus chamava um profeta, esse profeta não tinha a lei, ele não andava, né?
Ele não andava assim, ó. Ele não andava com a lei assim, né? Ele não andava. Porque ele próprio possuía um relacionamento extremamente complexo. Não era uma coisa assim, olha, vai lá e diz que está escrito lá no versículo tal, no capítulo tal, a respeito da lei. Não. Você vai ver, por exemplo, Elias, você vai ver o Eliseu agindo como profeta. Era um relacionamento extremamente complexo e profundo que não era para qualquer pessoa. Quando Jesus vem, então, ele assume essa função de plena palavra, pleno profeta. E agora nós ficamos a saber de uma coisa. Nós ficamos a saber que, agora eu vou mais uma vez compartilhar a tela, e nós vamos perceber uma coisa. Vamos ver lá, Cristo como profeta. Olha aí, eu vou ler para vocês. Cristo como profeta. Então, Cristo como profeta é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Ele foi um mensageiro e a mensagem da revelação de Deus. Ele foi a própria fonte da revelação de Deus. E aí, então, chegamos na pergunta 24 do nosso catecismo menor, e diz: como exerce Cristo as funções de profeta? E a resposta é essa: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Basicamente, quer dizer, o que tem a ver conosco? Tem a ver que ele vai comunicar, revelando-nos, não é? Através da sua vida, a vontade de Deus. E é isso que ele vai fazer durante todo o período, não somente quando ele está pessoalmente, mas agora através da Escritura, porque a Escritura ela acaba por juntar, ela vai aglutinar a mensagem de Deus para nós. Bom, eu vou ficar por aqui. Creio que vocês podem ter alguma pergunta e eu estou aqui à disposição para a gente poder conversar um bocadinho sobre essa questão de Cristo como profeta e um pouco a respeito daquilo que nós vimos no Antigo Testamento. Queria lembrar que a profecia ou o ser profeta ou pregar a palavra hoje, né, nós pregamos a palavra, né? Talvez tivéssemos menos pregadores levianos como nós temos, né, que falam em nome de Deus, que acabam abrindo a boca talvez para mas vamos ouvir aí. Nós temos a Raquel e o Johnny ou a Ana Maria? O primeiro foi o Johnny, eu penso. Pode ir, Johnny. Força. Força. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Pastor, lendo Hebreus 1, que o senhor citou aqui hoje, né? Quando fala de que os nossos antepassados, isso no contexto do Novo Testamento, no contexto da primeira igreja, ou da igreja do primeiro século. Eles acreditavam ali naquele momento, então,
que os profetas falaram para seus antepassados, e para eles aí Cristo estaria a falar nesse momento. De certa forma, eu pensaria que Cristo encerrou ali a questão profética. Eu pensaria assim, partindo desse texto. Porque já em Cristo todo fica consumado, né? Já tudo fica condensado ali. E havendo ali uma referência direta ao Antigo Testamento, aos profetas, e a Cristo, eu consideraria que aí fechou. Porém, na prática, nós vemos no mundo evangélico, de uma forma geral, essa questão da profecia, acho eu que um pouco diversa. Eu tenho conhecimento de algumas práticas, por exemplo, de pessoas profetizando. Nós vimos agora em Coríntios, 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo também fala de profetizar. Então, por um lado, em Efésios, eu posso ver um fechamento da profecia no contexto dos profetas do Antigo Testamento, no contexto da profecia, posso falar que da profecia espiritual, não sei, da profecia raiz. Mas, por outro lado, eu vejo uma prática profética aparentemente feita ou considerada pela igreja também no primeiro século, que é aquela prática que o Paulo fala na carta aos Coríntios, onde também fala acerca das línguas, né? O dom de línguas. Ele fala acerca da profecia. Como nós podemos entender, pastor, essa prática ou esse contexto à luz da igreja hoje, né? Sabendo que há tanto mestre ou tantas pessoas que podem dizer assim, tem uma profecia para você de parte de Deus, simplesmente fala algumas coisas e aquilo é profecia, né, em alguns contextos religiosos. Mas como podemos nós, sabendo que temos essa contraposição entre Hebreus e 1 de Coríntios, como podemos nós chegar a uma prática que seja mais ou menos bíblica, mais ou menos centrada no que deveria ser. Isso com relação a essa coisa, né? E eu gostava, se o senhor aproveitava e também podia fazer uma breve, aproveitando isso, né? Uma breve explicação acerca de, então, como ficaria o contexto das tais profecias de Jerusalém, as profecias a Israel que ainda não foram cumpridas. Sabendo que eu vejo aí em Hebreus, que fala que todas as profecias em Cristo Jesus já foram cumpridas. Então, por que ainda também se fala de aguardar o cumprimento de algumas profecias nesse contexto? Muito obrigado, pastor. Você tem que passar umas 4 horas, né? Só para conversar sobre isso, né? Mas eu vou tentar, veja só. Senhor Teodão para não é tão assim, não. Mas vamos fazer uma coisa. Do ponto de vista das profecias ou da comunicação, eu gosto de usar essa palavra comunicação, porque quando se comunica, não se comunica só com a voz, mas também com tudo, não é? No caso, por exemplo, a comunicação de Deus, que nós vamos chamar de profecia, com respeito a Cristo, de fato, Cristo, ele vai assumir um papel fundamental de que as profecias e promessas e revelações menores, todas vão se unir em Cristo. Quer dizer, Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Então, uma coisa importante, quando você olha para o Antigo Testamento, você não lê mais o Antigo Testamento com os óculos judaicos, certo? Você coloca os óculos de Cristo. E você vai encontrar Cristo, por exemplo, vai encontrar Cristo nos Salmos, vai encontrar Cristo na história, vai encontrar Cristo nos profetas. Então, Cristo, ele acabou por ser a revelação plena. Então, nesse caso,
as profecias que falavam de Cristo ou que tinham a ver com todo esse processo, é como que se nós olhássemos, estivéssemos no Antigo Testamento e fôssemos olhar para frente, nós não iríamos encontrar Cristo plenamente. Mas quando nós olhamos como se nós estivéssemos no lugar de Cristo, olhando para trás, nós iríamos encontrar tudo aquilo que o povo esperou, agora concretizado em Cristo. Quer dizer, toda a revelação em termos de vontade de Deus, princípio, meio, fim, tudo se resume em Cristo. Do ponto de vista revelacional, o Novo Testamento também vai afirmar isso. Você vai encontrar, por exemplo, uma série de ênfases colocando Cristo como eixo da história. É a mesma coisa, eu não sei como é que a gente diz aí em Cabo Verde, mas no Brasil existe uma dobradiça. Sabe o que é dobradiça? Aquilo que a gente coloca na porta para segurar a porta assim, a porta faz assim, chama dobradiça, né? É a mesma coisa, Edmundo? Sim. É, dobradiça mesmo. É dobradiça. Então, É. Cristo é a dobradiça da história, certo? Nele toda a história se resume e toda a revelação se resume. Quer dizer, nós não precisamos, por exemplo, de mais nenhuma outra revelação que venha a falar a respeito daquilo que Deus quer de nós, porque nós já temos Cristo, não é? Como, por exemplo, as pessoas dizem assim, o melhor há de vir, o melhor há de vir. Na concepção cristã, o melhor não há de vir, o melhor já veio, certo? Então, Cristo, ele resume para nós, você quer ver, por exemplo, a Deus, você olha para Jesus. Você quer ouvir a Deus, você ouve Jesus, quer dizer, Cristo, ele é a plenitude de todas essas profecias. Agora, você vai encontrar no Novo Testamento alguns profetas aparecendo no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos Ágabo. Eu não sei se você já ouviu falar de Ágabo, mas Ágabo foi um profeta dentro dos discípulos de Jesus que foi utilizado para edificar, consolar e exortar o apóstolo Paulo. Ágabo estava a dizer, naquela época, quando Paulo toma determinadas decisões no seu ministério, de enfrentar a situação em Jerusalém, Ágabo, ele vai dizer, e vai mostrar o que vai acontecer com o próprio Paulo. Perceba uma coisa, esse aspecto profético, mais particularizado, mais em termos de experienciado, ele vai acontecer, porque, na verdade, o Espírito Santo que habita em nós, habita e testifica que somos filhos de Deus. Agora, você não ouve nenhuma prática como se isso fosse uma prática comum, certo? Isso é muito importante. Nós vamos encontrar determinados momentos na igreja quando essa ação era uma ação extraordinária, não era uma ação comum, não era regra geral. Por isso que nós devíamos compreender uma coisa: Deus, ele se revelou em Cristo e consumou em Cristo todas as ações revelacionais, em termos da vontade de Deus, do que é Deus, como ele se revela a nós.
Mas do ponto de vista particularizado, existe o aspecto de que existe a revelação ordinária, revelação não, a mensagem ordinária. Por exemplo, hoje eu tenho certeza que Deus procurou falar com você quando você leu a Bíblia, né? Procurou não, ele fala com você. Toda vez que você abre as Escrituras, as Escrituras é o veículo de Deus, a boca de Deus para falar a você. Mas como eu vou aproveitar aqui essa tomada aí do Johnny, hoje, do ponto de vista prático, o que nós temos? Nós temos todo dia, nós ouvimos que Deus está revelando coisas extraordinárias a pessoas que, para nós, são extraordinárias. Então, Deus se utiliza de aspectos ordinários. Esta profecia aqui, ela não é mais ouvida como ela era. Agora, veja como é o ser humano caído e miserável. Que se eu chegar aqui e falar oráculo de Deus, sei lá, dar uma conotação diferente, né? Impostar a minha voz, então, olha só, O tem uma termo é palavra... assim, pastor, eis que te digo, varão ou varoa. Sim, Não é mais orão. existe uma série de maneiras. Por quê? Porque hoje nós acabamos fazendo o que o próprio povo de Israel fez no passado, né? Nós estamos banalizando. E todos os dias, pessoas que são chamadas de pessoas extraordinárias, elas estão se anunciando, né? Então, esse é um aspecto. Bom, eu não sei se eu consegui dizer uma coisa. Do ponto de vista revelacional, profético, tudo está cumprido em Cristo. Até as coisas que virão, todas elas estão cumpridas em Cristo. Agora, esses aspectos menores, você tem, por exemplo, a mensagem de Deus, o apostolado transferido, nós chamamos de apostolado transferido. Qual é a autoridade que alguém tem? A autoridade que alguém tem de falar em nome de Deus é falando baseado, interpretando corretamente a palavra de Deus. Certo? Então, este é o apostolado transferido, quer dizer, esta é a revelação que a gente deve usar para anunciar a vontade de Deus. É claro que a vontade de Deus e a palavra de Deus está em consonância, tem que estar em consonância com a pessoa de Jesus Cristo. Mas a Karen tem uma outra palavra. Sim. Está ligado com a pergunta do pastor Johnny, mas acho que eu entendi umas coisas, então eu quero tentar explicar para ver se eu entendi, né? Então, quer dizer que a minha pergunta era essa, porque o apóstolo Paulo diz que uns têm dom de profecias, outros de milagres, isso e outro, e ele diz também que e busquemos com zelo o melhor dom, o dom de profetizar. Então, eu posso ver? Então, eu posso ver... Estão a ouvir? Mas lembra que quando você lê profecia na Bíblia, você tem que traduzir para você como uma mensagem direta de Deus. Uhum. Então, quando você está a contemplar, ouvir a mensagem de Deus, essa é uma profecia. O profeta é aquele que prega, que anuncia a vontade específica de Deus. Vamos supor uma coisa, desculpa eu ter cortado a Karen vai falar mais depois.
Todas as vezes que nós nos reunimos e usamos a Bíblia não é qualquer coisa. A Bíblia não deve ser tratada como um livro para preencher as nossas atividades de igreja, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer um piquenique, abre a Bíblia aí para a gente ler uma coisinha aí, né? Não pode ser tratado assim. A gente não pode tratar as Escrituras de qualquer jeito, não é? A gente vai fazer uma reunião de qualquer motivo, tem que abrir a Bíblia. Primeiro, para você abrir a Bíblia, você tem que aceitar a autoridade da Bíblia como voz de Deus. Então, a Bíblia hoje, ela está banalizada. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo que a gente faz, a gente tem para satisfazer aquela ideia de que vamos fazer uma reunião aqui, mas é uma reunião evangélica, então a gente tem que fazer, tem que ler a Bíblia. Ora, para quê? Se as pessoas têm um outro objetivo. A Bíblia, antes de estar aqui, ela tem que estar aqui. Então, quando nós vamos nos reunir para adoração, ela não pode ser banalizada. Ela não pode ser uma justificativa qualquer de qualquer coisa, de qualquer ação que a gente faça. Continua, Kevin, por favor. Desculpa. Eu entendi. Uhum. E era dentro dessa perspectiva aqui. E também tinha ouvido uma vez que, tipo, como os pastores, eles também são um profeta de Deus, porque usam a palavra de Deus para ensinar. Então, é nesse âmbito também que Paulo está a dizer que o dom de profecia, que busquemos com zelo esse dom. Quando se lê procurai com zelo os melhores dons, que está em 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, ali estão falando sobre os dons, nós vamos perceber uma coisa, os dons que são os melhores dons. Quais são os melhores dons? São aqueles que edificam. Porque existem dons que, naquele momento, em determinadas situações, não vai edificar de jeito nenhum. Não deixa de ser dom. Mas nós precisamos saber usar esses dons. E, no caso, usar o dom da profecia é justamente ir ou abordar a profecia bíblica, como ela deve ser abordada, como ela deve ser tratada. Então, nós não podemos justificar os nossos atos com versículos isolados. E muita gente hoje que faz isso, vai tomar uma decisão na vida, ele abre a Bíblia, né? Assim, fecha o olho, né? É assim? Já viu essa? Já viu essa, Edmundo? Fecha o olho assim, né? Bota o dedo, diz, não, agora Deus vai falar comigo, né? Você conhece essa história? Aí teve o camarada que fechou assim, Deus vai falar comigo, né? Abriu a Bíblia, botou assim o dedo, disse, e leu, né? Foi Judas e enforcou-se. Ele tomou um susto, né? Aí ele disse, não, isso aqui é coisa da carne, eu vou fechar. Mas eu vou abrir de novo, né? Abriu de novo, né? Botou o dedo e apontou lá, vai tu e faz o mesmo. Assim não, né? Mas é assim que as coisas ocorrem. Por quê? Porque nós temos uma grave maneira de abordar a Bíblia. A Bíblia não pode ser tratada assim, desse jeito.
Porque se é a voz de Deus, né? A voz de Deus, imagina. Mas é isso, gente. Muito bem, pessoal. Eu só tenho uma pergunta, pode ser rapidamente, para não estourar mais o tempo. Mas diz em Atos, capítulo 2, versículo 17: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos terão visões e sonharão vossos velhos. Tendo em vista que temos o Espírito Santo, e como diz aqui, que o Espírito Santo foi derramado, né, sobre nós, profetizaremos ou não profetizaremos, uma vez que toda a profecia é cumprida em Jesus Cristo, e ele encerrou tudo nele? Toda a profecia foi cumprida em Cristo. Agora, essa palavra que você lê aí é uma palavra que tem dois significados, principalmente dentro do contexto. O contexto foi colocado no dia do Pentecostes. Você analise que essa profecia está escrita em Joel. Joel profetizou antes do cativeiro, isso antes de 722. Então, agora essa profecia estava se cumprindo com aquela pequena igreja no dia de Pentecostes. Justamente por quê? Porque o Espírito, veja só, aí precisamos compreender que o Espírito naquela época, antes, veja que são formas dispensacionais de Deus. Deus, por exemplo, lá no Antigo Testamento, utilizava 3 tipos de pessoas para ensinar e para mostrar-se ao povo: os sacerdotes, profetas e reis. No caso dos profetas, apenas os profetas é que falavam em nome de Deus. E os sacerdotes ensinavam o povo. Mas a ênfase agora é que há uma profecia de que o Espírito Santo iria ser derramado sobre todos, e é o que aconteceu no Pentecoste. Então, esse aspecto é muito importante, entendermos as razões e os porquês daquele texto do Antigo Testamento ser inserido no Novo Testamento. Agora, do ponto de vista funcional, em termos dos dons, não é? Porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Essa carne aí é todos os que creem, não é? Os que creem em Jesus Cristo e etc. Nós já sabemos disso. Mas você vai ter que unir esse texto a outros textos, por exemplo, como os textos paulinos, que dizem: aquele que profetiza, aquele que exerce misericórdia, aquele que exerce ajudas, aquele que exerce... Então, o Espírito Santo, ele não vai se utilizar de todo mundo, de todas as maneiras, mas existem pessoas com os seus dons, seus talentos, que ele vai usar para o benefício que ele tem como propósito. Então, não significa que todos vão ser usados para profetizar. Não, existem as pessoas que foram dotadas com tal dom. Não existem todos que vão ensinar, mas existem pessoas que foram dotadas, mas o Espírito vai ser de todos. O Espírito no Antigo Testamento era de 3 tipos de pessoas. Agora, todos vão receber, homem e mulher, todos vão receber. E todos vão exercer a sua função espiritual, porque o Espírito habita neles. Antes não era assim. Então, a ênfase aí não está na profecia, simplesmente. A ênfase está na recepção de que todos... Por isso que isso é uma doutrina da Igreja Reformada, que é a doutrina universal, o sacerdócio universal de todos os santos. Quer dizer, todos os crentes, todos aqueles que são santos, crentes em Cristo, eles acreditam em Cristo, entregaram suas vidas, então agora eles são sacerdotes. Por quê? Porque eles receberam o Espírito Santo.
e eles podem exercer a sua função ministerial como ministro, como servo. A palavra ministro significa servo. Então, é um outro aspecto aí. Muito bem, pastor, obrigada. Ok. Portanto, Edmundo, ele fez assim? Dentro desse contexto que o senhor acabou de falar, então, existem profecias que foram cabalmente cumpridas, como Jesus, por exemplo, quando ele abriu Isaías lá na sinagoga, ele falou, hoje se cumpriu essa palavra nos vossos ouvidos. Então, existe alguma profecia que cumpriu em partes no passado e tem alguma parte para cumprir no futuro? É isso? Sim. Esse aspecto agora nós vamos ter que entrar um pouquinho no como interpretamos as profecias. Porque as profecias, elas não são plenamente claras. Por incrível que pareça, embora nós sejamos caçadores, né? Nós caçamos profecias, o ser humano é assim, nós vamos perceber uma coisa, as profecias que são dadas no Antigo Testamento e no Novo, nem sempre são claras. Por exemplo, eu vou usar uma profecia de Nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, quando estava falando no sermão escatológico dele, Mateus 24, capítulo 24, 25, 26. 24, 25. O Senhor Jesus vai utilizar de uma maneira que os profetas também faziam. Em determinados momentos, a profecia a respeito do futuro, ela tem uma visão também para o presente e tem uma visão para o futuro. Quer dizer, tem essas duas conotações. Ou então, existem mensagens específicas de Cristo, quando ele está lá a falar sobre o princípio das dores, ele está a falar sobre a grande tribulação. Há muitos que ainda esperam a grande tribulação. Quando, na verdade, a parte daquela profecia é justamente para a destruição de Jerusalém no ano 70, que vai acontecer, quando Jesus está a falar ali naquele momento, no ano 70, Jerusalém ela é destruída pelos exércitos romanos e existe ali uma parte da profecia de Jesus que ele está falando sobre isso. Mas existem, naquele mesmo corpo da mensagem, ele está apontando para o futuro, quando ele há de voltar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós abordamos uma profecia, porque não é tão simples para a lógica humana compreender de pronto as profecias bíblicas. Por exemplo, eu vou citar uma outra profecia do Antigo Testamento, na época do rei Acás. Acás procura o profeta Isaías, e você pode ver isso em Isaías capítulo 7, versículo 14. Acás estava preocupado porque ele estava sendo sitiado pelo exército da Síria. Ele procura, acontece que no meio dessa profecia, ele pede um sinal, e no meio enquanto Isaías está falando essa profecia, ele diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E simplesmente ele fecha essa profecia. Quer dizer, a profecia que está a falar sobre um futuro próximo, naquele momento, Isaías está a dizer sobre um futuro distante. Então, muito cuidado quando nós vamos perceber ou abordar um texto profético, né? Por isso que precisamos tomar não só cuidado, mas ter discernimento. Esse é um aspecto muito importante. Discernimento, compreensão, resignação. E naquilo que você não entende, você deve o quê? Resignar.
silenciar e não ficar criando, como a gente diz, né, chifre na cabeça do cavalo. Mas é isso aí. Ok? Eu tenho uma pergunta, mas é pessoalmente para o pastor Luiz, a pessoa dele, né? De tantos anos de ministério e seminário. Eu vejo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Deus propriamente fala com Ananias. Deus é muito específico com Ananias, embora o Senhor Jesus já tenha cumprido nele toda a profecia, e acredito que ainda que um anjo venha falar outro tipo de profecia é anátema, e acredito que a profecia real é a palavra, é a mensagem. Não existe para mim outro tipo de profecia que não seja a palavra escrita, a palavra dita da boca de Deus. Mas ali a gente vê uma especificidade de Deus falando para Ananias. Ele manda ele ir até onde está Saulo. Ele não quer ir, ele é resistente. Mas Deus fala para ele, olha, você vai se levantar, você vai à rua direita, você vai procurar por uma pessoa, tal, tal, tal. Vemos que, nesse casos específicos, como outra hora o pastor estava a falar, é bem provável que existam alguns homens, ainda hoje, no quesito, na brecha, alguém de cunho específico, quando Deus os quer usar. Eu acredito que isso é raro também, assim como você falou naquela hora. Isso não é uma prática comum. Eu acredito que realmente a profecia é a palavra que o Senhor deixou para nós. Mas eu acredito que casos como no Novo Testamento tem sim algumas partes específicas assim. Mas eu quero falar em nível do pastor. Se hoje a sua pessoa, você acreditaria em alguém cujo cunho tem uma mensagem específica para o irmão falando? Bem, veja só, o que eu tenho... Isso é uma questão de prática e de experiência, de vida, que todos nós vamos aprendendo. Nós nunca podemos chegar a pensar que nós fechamos a compreensão, pelo contrário, porque o propósito meu é conhecer Cristo. Hoje, o meu objetivo de vida é conhecer Cristo, em primeiro lugar. E naquilo que a minha pessoa, ou a minha função, ou a minha atividade saia desse caminho, eu já devo excluir. O meu objetivo é conhecer Cristo, ser como Ele, trabalhar para isso, lutar, né? Esmurrar o meu corpo, como o próprio Paulo dizia, né? Paulo, o apóstolo, diz, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz, eu esmurro o meu corpo para que eu não venha a ser desqualificado. Então, desqualificado não é com respeito à igreja, não é com respeito à instituição, mas é com respeito a ser desqualificado por ele mesmo. Com respeito à questão, por exemplo, de questões pessoais, eu tenho que ter os meus olhos em paralelo com a própria Escritura. Porque eu queria até comentar sobre essa questão, bem rápido, porque nós já estamos um pouquinho além, né? Nós vamos perceber uma coisa. Vai existir um tempo quando os apóstolos ainda estão a registrar os seus, tudo aquilo que envolve Cristo. A mensagem escrita, ela vai sendo
formada e vai sendo compilada. Você vai ver que, por exemplo, no Novo Testamento, na época de Paulo, já havia o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento não havia ainda. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, algumas profecias sendo faladas oralmente. Então, por exemplo, nós vamos encontrar grupos no Novo Testamento, igrejas, que não possuía a Bíblia. Eles não tinham acesso à Bíblia. Então, a única coisa que eles tinham era o que Paulo disse. E, para que isso ocorresse, havia pessoas específicas que haviam andado com Paulo e que tinham ouvido. Então, nesse aspecto, é bem interessante esse lado profético. No caso de Ananias, ele foi chamado para exclusivamente agir no caso de Paulo. E, naturalmente, esse Ananias, nós não sabemos de que ele não tinha denominação nenhuma aqui, ele não tinha nenhuma igreja aqui. Ele vivia em Damasco, não é? Então, as coisas, elas acabaram, você vai perceber, sendo muito bem definidas. O que Ananias tinha que fazer e o que Paulo também tinha que fazer. Como também, no caso de Ágapo, também aconteceu isso. Agora, o momento que o Novo Testamento vai sendo compilado, vai sendo fechado, que nós chamamos de cânon, né? O cânon, a autoridade, nós não vamos precisar mais, por exemplo, de que alguém chegue e diga, porque Deus falou comigo. Olha, como é que Deus falou com você? Se ele não falar de acordo com a palavra de Deus, é aquilo que você acabou de dizer, a palavra do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas você vai ver que o mesmo método é também usado no Antigo Testamento. Você vai ver, por exemplo, em Isaías, se você abrir em Isaías capítulo 8, você vai ver essa determinação de Deus, que o capítulo 8, o versículo 19, por exemplo, e 20, vai remeter a nossa visão para aquilo que é Escritura, né? Por exemplo, Isaías 8, 19 a 20, tem aqui uma palavra com respeito ao espiritismo, à prática do espiritismo. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Versículo 20. A lei ao testemunho, quer dizer, vão à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Quer dizer, nós devemos voltar os nossos olhos sempre para a Escritura, não é? Para que nossas decisões, nossa vida, nossos planos, tudo seja de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é também declarada no nosso coração, mas em paralelo com as Escrituras. E tem a ver com a profecia divina.